Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bem. É uma alegria poder estar aqui nessa noite, encerrando esse seminário de vida no Espírito Santo. Que bom que vocês perseveraram até o fim. Foram 9 semanas, não é isso? Então, durante 9 semanas, vocês vieram aqui para experimentar um encontro. E diz o documento da Conferência Episcopal Latino-Americana, de 2007, quando os bispos do nosso continente se reuniram em Aparecida, o Papa Bento, nesse documento, escreve o seguinte: nós não fazemos uma experiência com uma ideia, nem com uma filosofia. A nossa experiência, o nosso encontro é com uma pessoa, Jesus Cristo, que transforma a vida. É um encontro performático, diz o texto. É um encontro que transforma a vida. E o seminário de vida no Espírito Santo é uma das possibilidades que a nossa igreja dispõe para que o fiel faça essa experiência, faça esse encontro. Então, durante 9 semanas, vocês estão tendo a oportunidade de fazer aquilo que o Papa Bento disse, que acontece na vida de quem procura Jesus. Todo aquele que procura Jesus, encontra. Assim foi com Pedro, na pesca milagrosa, ele teve um encontro com Jesus. Assim foi com aquela samaritana, que no poço de Jacó encontrou Jesus. Assim como foi com Bartimeu, lá em Jericó, ele encontrou Jesus. Assim tem acontecido com vocês nesse período. Então eu tenho certeza que essas 9 semanas não foram em vão. Alguma coisa você há de ter percebido que Deus fez em você. Tenho certeza disso. Caso contrário, vocês não teriam perseverado até aqui. Se vocês ficaram até aqui, chegaram a esse 9º encontro, é porque valeu a pena. É porque, de alguma maneira, vocês se permitiram fazer este encontro. Este encontro também que aconteceu comigo, quando eu tinha 20 anos, lá em 96. Foi também num seminário de vida no Espírito Santo que eu pude perceber o quanto Deus me amava ou me ama. Se eu sou padre hoje, existe uma relação muito importante aí. Eu diria que o meu florescer vocacional começou naquele ano de 96. Foi quando eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo. Ali eu posso dizer que foi um momento refundante da minha fé. Refundou a minha fé. Não que eu não a tivesse, eu a tinha, mas não sabia para quê. Então aquele seminário do ano de 96 foi um seminário que mostrou que Deus me queria perto dele. Não sabia para quê ainda. Foi necessário mais ou menos 5 anos para eu ter mais clareza do que Deus iria querer de mim. Mas não há dúvida de que o momento da pesca milagrosa foi o seminário de vida no Espírito Santo, realizado no ano de 96, lá na escola de enfermagem, ali em Adrianópolis. Então, todas as vezes que eu passo por ali, não tem como não lembrar. Foi ali, naquele lugar, que eu fiz o meu seminário. Foi ali, naquele lugar, que eu deixei Deus falar mais forte ao meu coração. Então, que essa experiência que vocês tiveram aqui na Sagrada Família durante 9 semanas, vocês jamais esquecerão. Jamais, né? Eu ainda me lembro que na semana posterior, porque no meu caso foi um final de semana,
Foi uma semana de parecer que eu estava flutuando, né? Era uma leveza de alma. E assim eu espero, né, que vocês também tenham experimentado a cada dia após encontro aqui. Mas hoje estamos terminando essa primeira fase dessa proposta que o grupo de oração tem para vocês. Então hoje termina. E hoje nosso encontro vai falar sobre algo que é natural que aconteça. Quando você procura Deus, você encontra uma comunidade. Porque Deus é comunidade. Encontrar Jesus é encontrar quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não há como não perceber isso. Quem encontra Deus encontra uma comunidade, porque o cristão não consegue viver a sua fé sozinho. Não dá. É intrínseca à fé cristã esse envolvimento na vida comunitária, porque até o nosso Deus é comunidade. Então, todo aquele que se coloca disponível para fazer o encontro com Jesus, encontra a comunidade. Basta relembrar o que aconteceu com Pedro. Deixou tudo para seguir Jesus com os demais. Basta perceber o que aconteceu com a samaritana. Foi ao encontro dos seus irmãos para falar para os seus irmãos quem ela tinha encontrado. E assim podemos perceber como traço comum em todo aquele que encontra Jesus ou se permite ser encontrado por ele, o desabrochar-se para a comunidade. O cristão não consegue viver a sua vida de fé sozinho. Não consegue. Não dá. Não se sustenta. Por isso que uma pessoa que vive a sua fé somente em casa, ela não fez uma experiência adequada para perceber que a nossa fé precisa ser alimentada na Eucaristia. E a Eucaristia é um encontro na comunidade. Então não dá para separar isso. Então por isso que esse último encontro fala de quê? Dessa vida comunitária, dessa vida fraterna. E o quanto isso é fundamental para mim no meu seminário de vida no Espírito Santo. Eu não tinha amigos até os meus 20 anos. O meu foco era estudar. Eu tinha que estudar. Então, por causa dos estudos, eu não tinha uma vida social. O meu foco era estudar. Mas foi fazendo o seminário de vida no Espírito Santo que eu percebi que eu poderia sim estudar, poderia sim ter a minha vida, os meus sonhos, mas poderia também ter amigos. E foi na igreja que eu encontrei amigos, que eu pude perceber a importância de ter amigos. E como era bom estar na presença de pessoas amigas, entre irmãos. Esse foi o grande benefício também que o seminário me trouxe. O reconhecimento de que na vida ninguém pode viver sozinho. É importante ter vida fraterna. É importante você ter pertencimento. A igreja é o lugar do pertencimento. A comunidade é o lugar do pertencimento. E esse pertencimento a gente vive entre os irmãos. Então esse último encontro traz uma proposta para vocês, um convite na verdade. É ser igreja, é ser comunidade, é ser irmão e irmã. Essa vai ser a consequência natural. Se vocês vão querer viver essa vida fraterna, essa vida de comunidade aqui na Sagrada Família, ótimo, sejam bem-vindos. Mas se vocês quiserem optarem por morar mais perto de uma outra comunidade, tudo bem, está tudo bem, porque a igreja também. O importante é que esse florescer de cada um após o seminário faça com que cada um compreenda que não dá mais para viver a fé de maneira isolada. Que agora eu tenho que, de fato, viver o meu pertencimento a Cristo na igreja. Que, de fato, agora não dá para ficar sem Eucaristia semanal. No final de semana não dá. E que com o passar do tempo, você
apenas ficar vindo para a missa e para o grupo de oração vai ser pouco. Você quer mais. Você quer mais ainda. Você vai percebendo que também você quer fazer alguma coisa. Você quer servir. Então todo esse movimento vai acontecer naturalmente. Não precisa forçar a barra. Ou seja, essa experiência do seminário vai fazer crescer o amor à Eucaristia. Vocês vão perceber a necessidade de vir à missa, de comungar, de receber Jesus, de continuar alimentando essa experiência. Também vocês vão perceber a necessidade de estar juntos novamente, se encontrar, que não dá mais para ficar agora isolado. Então vocês vão querer também continuar fazendo parte do grupo de oração, seja este ou outro grupo de oração. Isso também vai ser natural. Para mim foi eu ainda me lembro, depois daquele ano de 96, todo sábado à tarde era sagrado. Era o dia do grupo de oração. E quando eu não ia, parecia que meu sábado era vazio. Vazio. Então, prepare-se, porque vocês vão sentir falta do grupo de oração. É um lugar onde a gente vai encontrar os irmãos, as irmãs. Naturalmente vai fazer parte da rotina de vocês vir para cá ou em outro lugar naquele dia do grupo. Vocês vão sentir falta. E quando eu entrei no seminário foi difícil saber que lá o grupo estava reunido e agora eu estava no seminário. Mas a gente acostuma, porque era uma outra missão agora. Mas preparem-se, vocês não vão querer ficar apenas vindo para a missa. Vocês também vão querer fazer parte do grupo de oração. E vai incluir na rotina de vocês. Vai ser sagrado esse dia. Vai ser aquele dia onde eu vou encontrar os meus irmãos e minhas irmãs. Além, é claro, de encontrá-los na missa. E depois, nessa convivência do grupo de oração, vocês em algum momento vão perceber que quer ajudar também. Essa experiência que vocês receberam, vocês vão querer também que outros a tenham. E vão querer ajudar no grupo de oração. Vão querer ter algum serviço. Então vocês vão conviver mais. E convivendo mais, é importante também aprender algo que a gente vai percebendo que isso é de qualquer agrupamento humano. Na igreja, a igreja não é feita de gente perfeita, mas de gente que está a caminho da perfeição. Então já vou logo dizendo claramente para vocês, na medida que vocês vierem para o grupo de oração, vocês terão percepções. Eu não imaginava que aquela pessoa é assim. Pois é. Também acontece isso no grupo de oração. Acontece na tua família quando você casou. Quantas coisas você descobriu do teu marido, da tua esposa, de jeito, de hábito, que não foi percebido no namoro. E foi só convivendo que você passou a conhecer verdadeiramente o teu esposo e a tua esposa. Então, se isso aconteceu no teu casamento, você acha que não vai acontecer no grupo de oração? Então eu vou logo esclarecendo para vocês uma coisa, né? Na convivência a gente aprende a perceber as pessoas. E não é para se escandalizar, não. Tu largou o teu marido por causa que ele joga a toalha no chão? Não. Tu largou a tua esposa que agora você percebe, naquele momento você realmente percebeu que o fato dela não saber cozinhar estava comprometendo a tua saúde? O amor leva a gente a superar esses limites. Quem muito ama, ajuda o outro a superar os limites. Então, se vocês amam verdadeiramente a igreja, se vocês estão buscando cada vez mais amar o grupo de oração e querer fazer parte, olha, é muito bom. É uma experiência incrível fazer parte de um grupo de oração. Mas, como qualquer agrupamento humano,
vocês vão perceber também ao longo do tempo limites e vão embora. Olha, se você vai querer um grupo de oração perfeito, vou dizer outra coisa para você: não existe. Não existe paróquia perfeita. Vocês acham que aqui não tem problema? Tem família perfeita? Não tem família perfeita a não ser a Sagrada Família de Jesus. Não tem grupo de oração perfeito, não se iluda. Não tem paróquia perfeita, não se iluda. Então, para que eu vou fazer parte disso, padre? O senhor está estragando tudo. Eu achava que eu ia entrar no grupo de oração, ia ser tudo legal, né? Tudo às mil maravilhas, e é. E ainda fica melhor na medida que você, ao participar do grupo de oração da vida fraterna, vai percebendo o quanto você tem que melhorar também. E não só o outro. A comunidade, a paróquia, o grupo de oração é o lugar da festa e do perdão. Sabe o que se vai ganhar participando de um grupo de oração? E, consequentemente, desta igreja, desta área missionária, você vai perceber que, de fato, tanto você como quem está do teu lado não estão prontos. E é para isso que a gente vive em comunidade. É para isso que a gente faz comunidade. É para um estender a mão para o outro. Mas, hora ou outra, a gente cai na tentação de um julgar o outro. Isso não acontece na tua família, com teu cunhado, contigo? Pois é. E olha que é família, né? Às vezes até um irmão fala mal de ti. Sangue do teu sangue. E você acha que não corre o risco de acontecer isso aqui? Na nossa igreja? Na área missionária? No grupo de oração? Então eu estou jogando aberto com vocês. O quanto eu cresci muito no grupo de oração. Até aprendi a me vestir direito para ir para o grupo de oração. Claro que foi traumática essa transição, né? Porque eu era jovem, né? Ali, né? Tinha 20 anos. Então eu ia para o grupo de oração de bermuda de jogador de futebol, né? E certo dia a irmãzinha de comunidade, num sábado à tarde, me repreendeu de uma maneira tão bruta, né? Mas ali Deus me segurou. Já pensou se eu tivesse desistido por causa de um calção, que eu fui para o grupo de oração com um calção? Mas como Deus tinha um plano para mim, né? Engoli aquilo ali, né? Engoli aquilo ali, aquela situação, aí passei aí de calça. Mas, né? Poderia ter sido de outro jeito, mas a intenção daquela minha irmãzinha era positiva, né? Porque as minhas pernas eram horríveis, né? Eram pernas de garça, né? De aquela coisa fina, né? Não engrossou muito coisa não. Mas imagina, né? Era 2 palitos, e de fato, né? Ela me fez perceber quão horrível eram minhas pernas. Então era melhor realmente ir de calça, né? Mas é isso. Serviu para eu aprender a me colocar melhor no grupo de oração e na igreja. Então eu aprendi isso no grupo de oração, como também aprendi no grupo de oração a não ter medo de abraçar as pessoas, porque no grupo de oração se abraça muito. Não sei agora no pós-Covid, né? Abraça, né? A gente beija. Eu não tinha nada disso. Antes, não fazia nada disso. O grupo de oração me ensinou a ser mais afetuoso com as pessoas. Então eu posso aqui destacar 2 coisas. A convivência fraterna, a vida de comunidade, no meu grupo de oração, me ajudou a ser um jovem mais afetuoso com as pessoas. Não ter vergonha de abraçar as pessoas, de beijá-las. Eu não aprendi isso com a minha mãe, tive que aprender isso no grupo de oração, como também o grupo de oração me ensinou a me vestir adequadamente no ambiente religioso. Tudo bem, foi traumático, mas eu aprendi, né?
E assim ilustrando para vocês que a vida fraterna é feita disso. É feita de ensinamento, a gente aprende muito. A gente aprende muito ensinando os outros e aprende muito recebendo ensinamento dos outros. Em suma, eu digo para vocês, é uma experiência incrível. Às vezes a gente se decepciona. Jesus passou por isso com Pedro. Não passou? Mas Jesus amava Pedro e acolheu Pedro de volta. Jesus amava também Judas, só que Judas não se permitiu, foi embora. Então, digo para vocês, talvez em algum momento você se decepcione com alguém no grupo de oração. A decisão é sua, de ir embora ou de perdoar, porque a comunidade é o lugar da festa e do perdão. Se vocês compreenderem isso, tornarão a caminhada de vida de comunidade, de vida fraterna, mais pedagógica. Lembrando, ninguém aqui está perfeito, ninguém aqui está pronto. E a vida fraterna, a vida de comunidade, é para um ajudar o outro a crescer. E aí vai ser importante aquilo que vocês aprenderam no seminário, o amor aos irmãos. Né? Amor aos irmãos. Para quando o meu irmão cair, para quando o meu irmão vacilar, eu fazer diferente do que se faz lá fora. Lá fora, quando alguém pisa na bola, quando alguém erra, a gente aponta o dedo, a gente condena, a gente fala mal. Mas no grupo de oração, na área missionária, aqui na igreja, a gente tem que fazer diferente. Quando alguém erra, a gente estende a mão, a gente fala na cara, não fica falando por trás, não. Vamos aqui conversar. Eu estou vendo isso, isso e isso, e estou falando isso porque eu quero o seu bem. Eu gosto de você. Vamos se ajudar? Quando a gente percebe a importância da gente estar na comunidade e ser irmão, a gente se vê como instrumento de comunhão. Então eu peço a vocês, nesse encerramento do Seminário de Vida no Espírito Santo, peço a vocês o quê? Acreditem, vale a pena. Eu não me arrependo de ter decidido entrar naquele sábado à tarde, naquele restaurante, na Getúlio Vargas. Era o dia 20 de julho de 1995, às 3 horas da tarde. Foi o dia em que eu entrei naquele grupo de oração, de bermuda, né, tênis, às 3 horas da tarde. E 1 ano depois, eu fiz o meu seminário. 5 anos depois, eu fiz um retiro para discernir a minha vocação. E em 2003, entrei no seminário. 2009 fui ordenado. E 2024 estou aqui com vocês. E termino dizendo, se eu estou aqui hoje, foi porque no dia 20 de julho de 1995, eu tive a coragem de entrar naquele restaurante, no sábado à tarde, onde funcionava o grupo de oração. E foi ali que a minha vida deu uma guinada. Foi ali que eu encontrei Deus. Foi ali que eu encontrei um grupo de oração. Foi ali que eu encontrei uma comunidade que me acolheu. Foi ali que naquela vida fraterna, naquela vida de comunidade, eu fui remodelado. Especialmente na minha humanidade. Especialmente na minha necessidade que tinha de aprender a ser afetuoso com as pessoas. E foi ali que eu aprendi a perceber o quanto a gente deve ser humano na capacidade de acolher o outro do jeito que ele é, de ter paciência com o outro para que ele amadureça, da gente não desistir do outro. Então eu agradeço a vocês que fizeram essa caminhada de 9 semanas,
olha, vem mais coisas por aí. O caminho ainda não terminou, não. Tem mais proposta para vocês e eu sonho que vocês possam fazer parte do grupo de oração, seja o daqui ou outro mais perto da sua casa. Eu sonho em reencontrá-los aqui nas nossas missas, para quem sabe você se tornar um agente pastoral aqui da nossa igreja, ou da igreja mais próxima que você morar. Porque, minha gente, quem experimenta Deus, quem experimenta a vida de comunidade, não quer largar mais. A gente não larga mais. Quando a gente se encontra numa comunidade, a gente sente falta. Eu termino trazendo um rápido relato de um paroquiano nosso aqui, que ilustra muito bem isso, para quem conhece o Cassiano, né? O Cassiano nasceu no Paraná, a família veio para cá, se encontrou aqui na igreja, foi acolhido na igreja, se sentiu muito acolhido na igreja, né? Foi embora por causa da saúde da mãe, a mãe ficou boa e aí sentiu falta de nós. E o que aconteceu? Ele voltou. Ele sabe das nossas qualidades, ele sabe dos nossos defeitos, mas uma coisa o Cassiano também sabe, ele gosta de ficar com a gente. E assim é a vida de comunidade, assim é a vida fraterna, né? A gente sabe quem é o outro, sabe o que ele tem de bom, sabe o que ele tem de limite, mas a gente gosta dali, a gente gosta de ficar lá, porque a comunidade, como eu disse, é o lugar da festa e do perdão.